Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia nesta quarta-feira, 19 de março. Vamos estar à conversa com os Ludonautas, a Associação Ludopedagógica Cultural e Social, que acredita que os jogos de tabuleiro são muito mais do que diversão e que podem ser ferramentas importantes para aprender, crescer e criar laços. Connosco em estúdio, Ruben Maia, é o presidente da Associação. Ruben, bem-vindo aos estúdios, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Também connosco o Filipe Maia, o filho, até porque hoje é dia do pai, portanto fazia sentido também aqui esta dinâmica. Filipe, bem-vindo. Olá. E por último, mas não menos importante, André Silva é também membro da direção dos Ludonautas. André, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Muito obrigado. Olá, viva. Muito bem, vamos começar, antes de irmos à associação propriamente dita, gostava de perceber como é que nasce a vossa ligação também à associação e o gosto também por os jogos de tabuleiro, porque já percebemos que esta pode ser, no fundo, a vossa missão principal, divulgar o jogo de tabuleiro e também perceber de que forma é que isto pode contribuir para o crescimento das crianças, dos jovens e para uma série de competências que vamos falar mais à frente. Mas, Ruben, como é que surge esta ligação? Bem, a ligação foi de nós os três, estão aqui presentes dois fundadores. Ok. Eu fundei e o Filipe também estava lá quando eu fundei a associação, juntamente com outros colegas. O André apareceu, felizmente, mas mais tarde, e surgiu porque nós todos encontramos em comum a paixão pelos jogos de tabuleiro, que já vinha da infância e das nossas memórias, como tivemos a falar há bocadinho em off, não é? Mas, e aliado a isto, também todos nós tínhamos filhos na altura e foi crescendo aquela preocupação com o digital, com o tempo de ecrã, e pareceu-nos que muito natural aliar esse problema à paixão dos jogos de tabuleiro. E começamos informalmente a juntar-nos em família para jogar. Ao mesmo tempo, como os jogos de tabuleiro, como vamos falar mais tarde, eles oferecem um leque tão variado de opções, que nós também começamos a jogar entre amigos, jogos mais complexos. Portanto, fomos chamando, entre famílias e amigos, fomos criando um grupo cada vez maior. E a dada altura fez sentido tentarmos oficializar e criar uma associação com a missão inicial de divulgar o que os jogos de tabuleiro modernos são e o que é que podem fazer pelas famílias, pelos amigos. E foi esse o mote inicial para nós criarmos a associação. E já agora isso foi há quanto tempo? Isso foi, portanto, a associação foi criada oficialmente em 2018, no final de 2018, portanto eu diria que durante 2018, finais de 2017, muito bem, começou o bichinho a crescer lentamente e acabamos por decidir criar a associação. Muito bem. André, surge um bocadinho mais tarde os Ludonautas na sua vida, como é que tropeça, entre aspas, na associação? Pronto. A minha entrada na associação foi assim um bocadinho por acaso e também por causa dos meus filhos. Já agora, dia do pai, até nem de propósito falar um bocadinho disto. Eu, na altura, fazia parte de uma associação de pais e, como tal, eu queria também lá na escola ajudar a dinamizar um bocadinho com novas atividades. E os jogos de tabuleiro sempre foi algo que eu gostei desde criança, só conhecia aqueles tradicionais, os monopólios, os riscos e por aí fora. E um dia, por acaso, o algoritmo do Facebook mostrou-me lá a página dos Ludonautas que me captou a atenção e eu pensei para mim, isto se calhar era uma boa maneira de tentar trazer algo novo aqui à escola. Contactei ali com eles, na altura até não sabia, mas foi com o Ruben que depois estive a falar. E ele disse-me que era bom a gente falar e convidou-me para ir a uma sessão de jogos de tabuleiro para famílias que ia haver na biblioteca. Então eu, maravilha, peguei na minha família toda, nós os 4, lá fomos à biblioteca. Sim. E experimentámos jogos novos que nunca tínhamos visto, ficámos completamente fascinados, porque não fazíamos a mínima ideia de que os novos jogos podiam ser tão interessantes. E a partir daí começou a minha ligação mais próxima aos Ludonautas, em que associei-me a eles e comecei a seguir mais de perto as atividades e a começar a colaborar no que podia nas atividades deles. Muito bem. Gostava também de perguntar ao Filipe. Filipe, como é que tem sido também participar nas atividades dos Ludonautas? O que é que tu mais gostas de fazer? Jogar. Mas que jogos é que são os teus favoritos? Não sei, eu jogo qualquer um. Qualquer um, ok.
São diferentes os jogos também. Há muita variedade, não é? Sim, E depois o tempo que se passa em família também é bom. pois é. Muito bem. Ruben, a propósito deste tempo de família, é também uma das missões da associação contribuir para o convívio entre a família e não atrás de um ecrã, não é? Proporcionar tempo de qualidade. Tem sido conseguido esse objetivo? Eu penso que sim, ainda temos muito caminho pela frente em termos globais, mas do que é da nossa atividade e do nosso poder neste momento, que tem crescido, a nossa influência tem aumentado, local regionalmente, portanto, no local e a nível regional. Nós temos conseguido chamar algumas famílias para a associação, que têm sido visitas frequentes no nosso espaço. E é sempre muito interessante, porque os telemóveis não são proibidos, não temos nada contra o digital, apenas achamos que conseguimos complementar melhor o tempo se tivermos este tipo de atividades. E que quando nós nos reunimos à volta de algo analógico, em família, em grupo, que os laços que se criam e as sensações e os sentimentos são mais fortes e são diferentes. Porque o digital tende a algum isolamento. Ao passo que o jogo de tabuleiro consegue precisamente o contrário. Consegue unir, centralizar num objeto, e depois o jogo em si, apesar de para uns ser mais importante ou para outros menos, mas acaba por ser uma desculpa para o convívio e para a interação social. Claro que sim. Claro que sim. O André falava há pouco que não tinha ideia de que existiam jogos de tabuleiro tão diferentes e tão desafiadores, e até trouxeram aqui algumas escolhas. Já vamos ao balanço também deste trabalho que os ludonautas têm vindo a fazer nos últimos anos, mas André, que jogos os jogos de tabuleiro podem ser assim tão diferentes e tão desafiantes? Bastante. Os jogos de tabuleiro temos para todas as idades, desde as crianças mais pequeninas até jogos de tabuleiro bastante mais avançados, para pessoas que já gostam de pensamento mais tático, mais estratégico. Temos jogos tanto de perícia, por exemplo, como temos jogos de arriscar um bocadinho de sorte, jogos de guerra, temos jogos até de encarnar um personagem em histórias, que são os jogos narrativos, em que há ali uma pessoa que conduz mais ou menos o fio condutor da história, e depois cada pessoa vai contribuindo da sua maneira para o avançar da aventura, digamos assim. Nós aqui trouxemos alguns exemplos de alguns jogos. Temos, por exemplo, este Dragomino, que é um jogo para crianças. Faz lembrar um bocadinho o dominó, mas de uma maneira assim um bocadinho mais engraçada, que temos aqui dragões, temos que juntar peças iguais para ter ovinhos de dragão. Temos aqui um jogo muito engraçado, que é o Cluster, muito simples, que é um jogo com ímãs, em que temos que ir colocando os ímãs dentro de um espaço delimitado por uma corda, e quando eles se colam uns aos outros, a pessoa que os colocou tem que ficar com eles. O objetivo é uma pessoa ficar sem ímãs. O diamante é ali um jogo de arriscar um bocado a sorte, em que vamos explorando minas à procura de diamantes e por vezes corre mal e alguns poderão sair antes e ganhar alguma coisa. E este aqui, o Pelusas, também é um jogo que tem feito muito sucesso, que também é um jogo de arriscar um bocadinho a sorte, ir roubando cartas uns aos outros para pontuar ao máximo, dá imensa diversão. Ok, muito bem. Filipe, dos 4 jogos que aqui estão, penso que são 4, qual é o que tu gostas mais neste momento de jogar? Pelusas. Porquê? Porque é divertido. Isto é para até quantos jogadores é que podem jogar o jogo? Tens ideia? Ele vai ver a cabo. Muito bem. Mas ele sabe ver a cabo. 6. 6, ok. E é um jogo divertido para jogar em família ou com amigos? É. Recomendas, portanto. Muito bem. Ruben, já percebemos aqui que há um grande universo, não é, de jogos, e vocês também procuram atualizar sempre a vossa ludoteca. Sim, sem dúvida. O nosso objetivo é ter o máximo de jogos possível, mas sempre com muita atenção à qualidade. Porque nós temos a noção que existem jogos objetivamente piores do que outros. Portanto, não estamos interessados em qualquer jogo. Mas há tantos jogos bons, de qualidade, que nós não temos espaço físico para os ter a todos.
portanto vamos gerindo consoante as necessidades que nós identificamos. Por exemplo, no último ano, ou nos últimos meses, nós identificamos a necessidade de ter mais jogos direcionados para crianças mais pequenas, pelo que nós investimos mais na aquisição desse tipo de jogos. Por exemplo, acho que já temos bastantes jogos ditos complexos, pesados, portanto não temos mais resistência a adquirir esses jogos, até para a gestão do orçamento, e acho que nós estamos bem servidos. Portanto, há sempre uma adaptação ao tipo de jogos que nós temos, ao público-alvo que nós queremos trabalhar mais, e depois existem necessidades que vão surgindo. Por exemplo, nós tivemos um projeto em que queríamos entrar no mundo da escola e utilizar jogos para ensinar, para ajudar na aquisição de conhecimentos escolares, do programa escolar, por exemplo, na área das ciências, da química, da biologia, e então decidimos investir também em alguns jogos desse âmbito. Portanto, sim, nós estamos sempre a atualizar a ludoteca. Quando é preciso livrar-nos de jogos, também nos livramos de jogos, ou vendemos, para tentar arranjar mais espaço. O espaço é limitado, mas sim, temos isso. Aliás, é o André o responsável por toda essa gestão da ludoteca. Sim. E acho que temos feito um excelente trabalho. Já agora, onde é que está situada a sede dos Ludonautas? É na antiga Escola de Beira, em São João de Vera. É o nosso piso de cima do lado esquerdo, e que foi alvo de uma remodelação há questão de 1 ano e meio. Portanto, aquilo tem lá um ambiente bastante acolhedor, climatizado, tudo, e acima de tudo, o melhor são as pessoas que frequentam aquilo, que ainda tornam o ambiente ainda mais acolhedor. Sim, e é o epicentro de muitas atividades, não é? Vocês têm agora uma atividade muito regular, já vamos falar sobre isso, mas Ruben, desde o nascimento da associação, o Ruben que testemunhou o surgimento dos Ludonautas até agora, que balanço é que faz? Como é que tem sido este trajeto, este percurso, em crescendo? Sim, sem dúvida. Tem sido em crescendo. Sinto que temos vindo... portanto, não foi um crescendo completo, porque nós nascemos antes da pandemia. Sim. E a pandemia veio trazer, como em toda a sociedade, um abrandamento das coisas, e nós tivemos quase que renascer um bocadinho. Mas nem a pandemia nos demoveu, porque nós arranjamos forma de continuar a conviver remotamente. Portanto, utilizando plataformas digitais, nós conseguimos, e simuladores de jogos de tabuleiro que existem, que estão disponíveis digitalmente, nós conseguimos continuar a exercer a nossa atividade, reunir com regularidade, combinar jogos, e portanto não deixamos a coisa morrer definitivamente. Mas depois da pandemia tem vindo sempre a crescer. As pessoas têm... eu acho que a maior dificuldade é mesmo as pessoas saberem que nós existimos. Porque depois de saberem, tudo é muito mais fácil, e começam a aparecer e a envolver-se nas atividades. Claro. É um percurso muito pautado também por parcerias, parcerias com outras associações, com outras instituições. Como é que tem sido também esta vertente? Isso também abre ainda mais o leque das pessoas que conhecem a associação. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque a questão das parcerias é muito natural, porque o jogo em si é uma ferramenta que pode ser utilizada em praticamente tudo. Portanto, é uma ferramenta universal, pode ser utilizada em qualquer faixa etária, em qualquer ambiente empresarial, familiar, desde micro até uma coisa com mais pessoas, em grupos bastante grandes. Portanto, e isto traz esta flexibilidade e esta capacidade de adaptação. O que é preciso é nós adquirirmos conhecimento com a nossa experiência, sabermos o que é que os jogos conseguem trazer, o que é que cada jogo... Portanto, é um conhecimento um bocadinho técnico. Sim. Temos que saber o que é que cada jogo consegue fazer num determinado ambiente, e selecionar adequadamente o jogo. Isso é que é difícil, de ter pessoas que consigam fazer essa seleção, porque nem todas as pessoas têm o conhecimento técnico do jogo, o que é que ele é capaz de fazer naquela situação. Sim. E, portanto, as parcerias têm sido naturais, porque as pessoas conhecem-nos e imediatamente fazem uma sinapse e dizem, isto começam a imaginar o que é que seria utilizar isto no ambiente daquela instituição, ou nos projetos que estão a desenvolver. E
geralmente tem sido sempre possível, não há situações em que nós digamos que não, é impossível usar jogos para isto. Não, nós geralmente arranjamos sempre resposta para qualquer desafio que nos é colocado. Sim, e já são alguns desafios também que têm sido colocados aos ludonautas. Vocês criaram um jogo em que, no fundo, ensinam que no poupar está o ganho, não é assim? Não sei, André, Ruben, não sei qual dos dois é que quer pegar no desafio. Nós criamos um jogo, fomos, lá está, a Câmara Municipal, através do Centro de Apoio ao Consumidor, do CIAC, desafiou-nos a criar um jogo para o ensino básico, que nós demos o nome de Poupar é Ganhar. Portanto, trabalhar um bocadinho a literacia financeira com as crianças mais pequenas, e assim foi. Nós conseguimos criar o jogo, tratar do design, produzi-lo, e produzir 5 cópias que agora são propriedade do CIAC e vão agora correr múltiplas escolas do concelho. Ele foi apresentado muito recentemente, salvo erro que na semana passada ou há 2 semanas, numa escola de Lourosa, Sim. na escola da Aldeia Nova, penso Sim, eu. sim. E pronto, e contou com a presença de representantes da Câmara Municipal também, e contou obviamente com 4 ludonautas que orgulhosamente ajudaram as crianças a jogar, Sim. a experimentar aquele jogo. Ok. Sim, é um exemplo. O André foi um deles ou não? Não. Por acaso não pude Muito bem. participar. Mas como é que tem sido o feedback, por exemplo, a esse jogo? Vocês já criaram outros, não já? Sem ser este? Sim, por exemplo, amanhã temos uma apresentação de mais um jogo que a Rosto Solidário, no âmbito de um projeto, nos pediu para criar, que nós denominamos de Todos para a Mesa. É um jogo acerca do impacto ambiental das nossas escolhas alimentares. Ok, boa. E, portanto, isto também basicamente, isto mostra que é possível com qualquer temática fazer um jogo. Eu diria que não há impossíveis em termos de temáticas, não há impossíveis para criar jogos. Não há qualquer limitação. A diversidade de temas é enorme. É enorme. Sim. Ruben, falamos aqui sobre... Ruben não, André, peço desculpa. Falamos aqui sobre a importância a importância que o jogo de tabuleiro pode ter na aquisição de competências. Estamos a falar de que tipo de competências? Isto, claro, que depois depende do tipo de jogo que está em cima da mesa, não é? Exatamente. Eu há bocado, falei um bocadinho de tipo de jogos, mas, por exemplo, mais especificamente, nós temos agora um programa que é o Play for Skills, um projeto Play for Skills, em que o objetivo disso é mesmo potenciar algumas soft skills de jovens aqui da nossa zona. E algumas das competências que temos trabalhado são, por exemplo, a cooperação e a colaboração, que foi uma das primeiras, em que nós temos jogos colaborativos. Até foi uma das coisas que eu fiquei a aprender neste novo mundo dos jogos de tabuleiro, é que afinal é possível jogar sem ser em competição. E nessa primeira sessão tivemos ali uns 4 ou 5 jogos em que as pessoas em conjunto tinham que atingir determinado objetivo. Temos outro que foi o diálogo também, a questão da comunicação. Outro jogo, porque há jogos em que falar é o mais importante, seja para conseguir as pessoas entenderem-se a melhor maneira de conseguirem chegar a determinado objetivo, seja determinados jogos em que podem não ser colaborativos, mas Sim. temos que tentar às vezes enganar um bocadinho os outros para conseguirmos passar um bocadinho pelo meio dos pingos da chuva, em que há uma pessoa que será, digamos, o impostor. Portanto, são maneiras de conseguirmos trabalhar essas competências. Vamos ter agora a próxima sessão, que é a parte da negociação. Portanto, jogos de negociação também temos aí uma boa dose deles. Isso dá jeito, não é? Nos dias de hoje, não é? Muito, Parece bastante, não? escassear a questão da negociação. Saber negociar bem, Sim. acima de tudo, não é? Se calhar uma ida a Com Lisboa, à tranquilidade. Assembleia da República, poderia ajudar também o país, Eles não sei. precisavam realmente Sim. ali uns joguinhos para ver Mas se se eles começavam a quiserem entender. vir, já agora vai ser no dia 18 de Abril, no CIRAC, Muito em bem. Passos Brandão. Portanto, entretanto, vamos divulgar as inscrições, mas está aberta a todos os jovens dos 13 aos 30 anos de idade que se queiram juntar a nós para passar uma tarde a negociar, a aprender a negociar através do jogo. Ou seja, há sessões temáticas também, não é? Que dependem, em que se tenta aprofundar um tipo de jogo ou de competência. Exatamente. Ok. É isso mesmo.
Em termos de atividade atividade regular, corriqueira, eu estive a ver as vossas redes sociais e vocês têm, por exemplo, a iniciativa Puzzles e Pesados, Tarde de Ludonautas, Encontro de Ludonautas. Com que frequência é que isto acontece? Querem explicar também um bocadinho para as pessoas que estão a acompanhar e que queiram experimentar os jogos de tabuleiro e esta dinâmica, saberem em que dias é que podem ir até à sede. Ok. Falando num contexto histórico e cronológico, começamos às sextas-feiras à noite, no início em que tentámos abrir todas as sextas-feiras, mesmo na altura da pandemia. Pronto, havia meses que não foi possível por causa do confinamento, mas o objetivo era tentar sempre possível ter as sextas-feiras à noite abertas. Apesar de ter havido alturas em que aquilo parecia estar um bocado a morrer, mesmo assim mantivemos o compromisso e compensou, porque aos poucos começaram a aparecer cada vez mais pessoas. E com isso começou a aparecer também a necessidade de começar a alargar mais a quantidade de dias abertos, porque tínhamos lá um grupo de pessoas que, apesar de irem às sextas-feiras, que era assim aquele ambiente mais informal, com famílias e tudo, queriam também um espaço para eles, para os jogos mais pesados, que exigem mais concentração e um ambiente assim um bocadinho mais calmo. E então começamos a abrir também as quintas-feiras à noite e depois também as terças-feiras à noite, juntamente também com a rubrica dos puzzles, para alargar um bocadinho mais o leque da oferta. Puzzles da e nossa pesados. associação. Pesados querem dizer... Jogos pesados. Jogos, não assim, é os puzzles pesados. Jogos mais complexos. Exatamente. É à isso partida mais mesmo. complexos e que requer outro tipo de concentração. Exato. Estamos a falar de jogos com a duração para cima de 1 hora, 1h30 e pronto. E que o aprender já requer ali, se calhar, para aí 15, 20 minutos de aprendizagem de regras e explicação. E é mais um bocadinho, é mais ou menos esse tipo de conceito que se enquadra os jogos mais pesados. Para além disso, além da terças à noite, quintas à noite e sextas à noite, também começamos a abrir aos sábados à tarde. Aos sábados de manhã já tínhamos um espaço reservado para os jogos narrativos, tal que eu há bocado falei, em que cada personagem encarna uma aventura e uma própria personalidade com os seus próprios poderes. E à tarde começamos também a abrir, mais uma vez, os nossos ludonautas sentiam essa vontade de poderem também passar uma tarde com as famílias, com os filhos, e então neste momento temos esses dias de encontros regulares, às sextas e sábados, mais para descontração informal, e as terças e quintas mais para quem gosta de ir lá queimar um bocadinho os neurónios ou fazer uns puzzles. Claro, Ruben, um percurso sólido, parece-me, dos ludonautas, não é? Sempre também procurando dar vazão à procura que existe, dando mais oferta também em termos de horários e também diversificando aqui a oferta. E os próximos passos, o que é que se segue? Há sonhos, projetos no horizonte? Sim, nós temos o sonho, gostaríamos de poder oferecer estar de portas abertas todos os dias da semana. Portanto, que houvesse afluência suficiente para justificar isso e tornar o nosso espaço, o espaço dos ludonautas, um sítio que estivesse sempre aberto, ou praticamente sempre aberto, para qualquer pessoa a qualquer hora. Isto implica profissionalização, implica obtenção de fundos de uma forma mais consistente, para que nós consigamos ter mais gente disponível para trabalhar connosco e que não seja puramente voluntariado, que é o que tem acontecido. Nós todos temos as nossas profissões, Sim. Os nossos trabalhos e fazemos isto por paixão, pronto, não há por gosto. Mas efetivamente, sim, acho que é um sonho nós conseguimos ter pessoas a tempo inteiro a trabalhar, e acho que estamos a enverdar por esse caminho. E uma das coisas que nós estamos a fazer agora é apostar em projetos financiados dos vários programas de apoio europeus e nacionais, e também temos o sonho de efetivamente entrar nas escolas de uma forma consistente e sólida e, portanto, provar que nós conseguimos ajudar efetivamente os nossos alunos, as nossas crianças na aquisição de conhecimentos de uma forma mais direta ou indireta. Ou seja, nós temos jogos, por exemplo, eu posso dar um exemplo de um jogo que é passado no interior de uma célula. Portanto, os conceitos celulares são todos explorados
só por jogar. As crianças, ou os jovens neste caso, não têm que fazer esforço nenhum para decorar. Eles naturalmente vão falar dos organelos, das coisas que se passam dentro da célula, porque está lá escrito, vão ter que, eles próprios encarnam fragmentos da célula E depois têm já que fazer percebem as suas processos. funções também, Sim. não é? Uhum. Ou seja, são formas muito fáceis e muito naturais de aproximar as pessoas dos conteúdos. E muitas vezes de aproximar os alunos com mais dificuldade dos alunos com menos dificuldade, porque às vezes são estas barreiras e podem ser estes estímulos muito diferentes e de criatividade, de interação com a matéria, que fazem que os alunos que não tinham interesse, de repente, pode fazer ali um clique e afinal isto é giro, e quando vão depois para a aula aprender, já tiveram esta experiência. Não, eu já interagi com um núcleo celular, Sim. já interagi com uma membrana celular através do jogo. Outro exemplo é o Periodic, que é um jogo sobre a tabela periódica, em que nós percorremos a tabela periódica com o nosso jogador e sabemos porque é que o fazemos. Sabemos que vamos para ali porque aumenta o raio atómico, sabemos que vamos para ali porque diminui a massa do átomo. Sim. Portanto, é uma forma muito natural E lúdica. e lúdica de aprender. O Filipe já jogou esse jogo. Na vertente gostas, de Filipe? História também, Na não história. é? Temos muitos jogos sobre Sim, Ok, muito bem. Tens aprendido muitas coisas através dos jogos. sim, muitas. Ok, muito bem. E o André estava a dizer também, para complementar, que também há jogos, por exemplo, ligados à história, não é? bastantes, temos imensos, mesmo em Portugal temos bastantes jogos que tentam explorar um bocadinho essa nossa vertente histórica. Lembro-me do, como é que se chama, das descobertas, o Caravelas, por exemplo, Os Reis de Portugal. os Reis de Portugal, sim. Sim. Temos uma editora em Portugal de jogos de tabuleiro, que é Pitágoras, que o responsável era professor de História, não sei se ele ainda exerce, mas a paixão dele é criar jogos relacionados com a história de Portugal. Por exemplo, um dos primeiros jogos que eu comprei, lembro-me, era o Rocio, e o Rocio é sobre a história da calçada portuguesa, de como o rei, já não me lembro o nome, quis implementar isso em Portugal, começando lá pelo Rocio. Portanto, há assim uma variedade enorme de história, mesmo a nível mundial, porque é um tema que tem tanto por onde variar, mesmo em termos de... Ainda há pouco tempo estive a jogar com o Ruben um jogo sobre o tempo da ditadura do México, do Porfírio Dias, e de certa maneira comecei a aprender ali algumas coisas que eu não fazia a ideia que tinham acontecido. Portanto, a jogar conseguimos sempre descobrir coisas novas. Muito bem. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas muito rapidamente, Ruben, se for possível, pontuar quais são as atividades assim mais próximas no calendário. Ok. Portanto, no próximo sábado vamos estar com mais uma parceria, um parceiro nosso que é a Cervejaria Quatro Torres, Sim. aqui em Santa Maria da Feira. Pois é, vocês também levam jogos de tabuleiro Levamos jogos eles também para gostam de noitadas jogos. onde há cerveja sim. artesanal também, não é? Exatamente. E portanto nós já temos ido lá. Próximo sábado vamos estar lá outra vez e podem aparecer. Nós estamos lá para ensinar a jogar os jogos que levarmos. Também vamos ter então no dia 5 de Abril uma festa das associações que partilham o espaço desta escola, da antiga escola básica de Beira. Portanto, são 5 associações que utilizam aquele espaço e nós vamos nos juntar todos com um objetivo solidário e vamos ter comes, bebes, música e, claro, jogos. Sim. Para quem quiser aparecer então no dia 5 de Abril. E a causa solidária é? A causa solidária é o Fórum Social de São João de Ver, em parceria com a Junta de Freguesia. Portanto, nós acabamos de criar o Fórum Social em São João de Ver e as associações são, digamos, a primeira linha de combate Claro. para ajudar, e nós tomamos esta iniciativa juntamente com os nossos colegas da escola. No dia 25 de Abril, por exemplo, vamos ter uma churrascada dos ludonautas lá, portanto podem aparecer à hora do almoço. Vamos ter uma churrascada para celebrar o Dia da Liberdade e depois também, obviamente, vamos jogar durante a tarde. Vamos estar em Ovar, na programação Eixo da Câmara Municipal de Ovar, nos dias 15 e 16 de Abril, da parte da manhã, com jogos para famílias. Portanto, isto vai calhar na interrupção letiva. Portanto, vamos estar lá. E também, no dia 26 de março, será o primeiro evento
ou melhor, o segundo evento oficial do tal Fórum Social de São João de Ver, destinado a combater a solidão, pessoas com solidão, que nós vamos organizar no pavilhão de São João de Ver, entre as 14 e as 17 horas. São só alguns exemplos. Muito bem. Vamos para notas finais muito rapidamente. O que é que fica por dizer? Sabemos que há sempre coisas que ficam de fora. Podemos começar pelo André. André, que mensagem é que gostava de deixar aos ouvintes? Muito rapidamente, temos que ser breves. Ok. A mensagem que eu gostava de dizer é mesmo para as pessoas aparecerem lá na nossa associação, porque garantidamente vão ser bem recebidos. Acho que ainda não houve uma única queixa de alguém que não tenha sido super bem recebido. E acho que vão descobrir um mundo apaixonante de como é possível jogar, conviver e divertirem-se ao mesmo tempo. Muito bem. Obrigada, André, pela presença aqui nos estúdios. Filipe, queres deixar alguma mensagem aos ouvintes? É muito fixe. Ok, muito bem. Eu acho que resume na perfeição o trabalho também que os ludonautas têm vindo a fazer, porque é através da diversão que vocês também ensinam e ajudam a adquirir competências. Ruben, a última palavra é a sua, enquanto presidente também da coletividade. O que é que fica por dizer? Não sei se quer falar sobre como é que as pessoas podem estar em contacto também com o trabalho dos ludonautas. Sim, não é? É muito simples, é só procurar ludonautas no Google ou nas redes sociais, de Facebook e Instagram, neste caso, vão-nos encontrar muito facilmente. O nosso nome oficial é Associação Ludopedagógica Cultural e Social, mas o Ludonautas é o nosso nickname e é muito mais fácil de pronunciar. E também dizer que o facto para aparecerem é só mesmo aparecer, porque não tem que não há qualquer pré-requisito, não tem que saber jogar nada, podem nunca ter jogado um jogo de tabuleiro, não é preciso mesmo, acreditem. Nós temos toda a capacidade de introduzir o maior rookie de qualquer idade, sim. Sim, muito bem. É isso mesmo. Muito obrigada pela presença, muito obrigada aos três e já agora também um Feliz Dia do Pai, não é? Obrigado. Também trouxeram o Filipe nesse âmbito. Um Feliz Dia do Pai para vocês. Nós vamos fazer uma curta pausa, daqui a pouco regressamos com os escuteiros de São João de Ver. É a seguir este curto intervalo. Até já.